Ok, eu estou de volta aqui com o Marcos Bacega. Agora eu aprendi a pronunciar o sobrenome dele e Ah, descobri uma coisa interessante. Ele me falou que Bacega tinha um significado como o camponês puxador de carroça. Como é que é isso, Marcos? exatamente. Demerval, estando na Alemanha uma vez, um professor de filologia, com quem eu tive algumas aulas, viu o sobrenome e falou: olha, isso aqui não é nem bem italiano, nem bem alemão, ou seja, você só pode ser do Tirol. Eu falei: exatamente, é de lá que a família vem. E ele falou: olha, em alemão antigo era tal a escrita, e me ensinou, me mostrou, e falou desse significado, que era o camponês que puxava o arado mesmo, puxava a charrua. O que ficou aí enevoado por conta dessa italianização do nome com a anexação do Tirol, né? De uma parte do Tirol. Tem parte que ainda está na Áustria, tem parte que está na Suíça, então é tripartite hoje em dia, né? Mas você veja que interessante, né? Por onde você vê que eu não tenho origem nobre nenhuma. Viu, Marcos? Sabe o que eu acho bem interessante? Se for para falar em origem, eu sou o verdadeiro, e falo com orgulho, vira-lata. Eu sou descendente de negros, índios, eu tive uma bisavó que foi pegar laço lá nos Grandes Olha, Sertões, do Guimarães que, Rosa, olha só. italiano, português, o autêntico vira-lata. E eu tenho um orgulho dessa, sabe, dessa Sim, minha com formação. certeza. Mas eu queria mudar o rumo da prosa. Claro, claro. Você falou em off para mim, eu queria que você conversasse um pouquinho mais sobre isso. Eu costumo até fazer uma brincadeira com os acadêmicos, amigos acadêmicos que eu tenho Sim, feito, construído amizade com eles através do meu canal, que é chamar para descer da Torre de Marfim, sem nenhuma provocação, perfeito, perfeito. descer da Torre de Marfim, como a Hannah Arendt falava, ela falava, ela ficava, Exatamente. ela se afastou da filosofia. Torre de Marfim é mais associada aos filósofos, mas ela se afastou da filosofia e durante um período da vida dela, e ela estudou o amor de Santo Agostinho. Eu Exatamente. entrevistei um rapaz, que é uma menina, uma filósofa, que desenvolveu a tese de mestrado dela com essa perspectiva, o amor de agostiniano sob a perspectiva de Hannah Arendt. Olha que interessante, depois você assiste no canal. Mas Ah, sim, com gosto. eu queria que você me falasse, comentasse comigo essa questão do teu enamoramento por Deus ou por Jesus, não sei qual foi a expressão que você usou, aos 17 anos. Como é que foi isso? Olha, vamos lá então, Demerval. É uma narrativa um pouco, como é que eu diria a você? Um pouco tortuosa e um pouco singular, talvez, por conta do móvel, né, que me levou a essa conversão. Veja que interessante, pela região de origem, né, da família, tanto a família paterna quanto os meus familiares maternos, nós éramos de tradição católica. Tá? Então, eu fui batizado, os meus pais desejaram que eu fizesse o curso de catequese, a primeira comunhão, depois o crisma, mas sempre da parte da família como uma obrigação social que para mim não tinha muito sentido. No crisma até teve sim, na época, mas para mim até muito sem sentido na época essa experiência. E na família esse assunto religioso nunca foi uma tônica muito presente. Tá? Até que com 17 anos, sendo aí um agnóstico na época do meu colegial, hoje ensino médio, me caiu nas mãos um livreto de Rosa Luxemburgo, né, O Socialismo e as Igrejas, em que ela documentava textos dos primeiros bispos cristãos, de Santo Ambrósio mesmo, professor do Santo Agostinho, né, de retórica e o seu iniciador aí nos mistérios cristãos, em que ela diz, olha, eu acho exótico os padres e os
religiosos em geral estarem contra nós, somos nós que praticamos o que o Deus deles mandou fazer, que é uma sociedade de pessoas iguais e livres, né? Isso me despertou uma consciência, me despertou um prazer pela leitura, e depois me envolvendo com juventude católica, né, numa paróquia próxima, eu acabei tendo essa experiência de enamoramento de Deus. Hoje eu considero Deus como aquele que é casado comigo. Eu tenho essas núpcias com Deus como imagem da minha prática religiosa. Você veja que interessante. Para mim foi sempre uma experiência de profunda libertação. Até muitas vezes libertação em relação aos dogmas da própria igreja pela qual eu optei, que é a católica. A minha fé é católica, mas a instituição tem lá seus problemas, como é notório e sabido. E veja, eu acho que o mistério de Deus, do Espírito Santo, se comunica através das várias igrejas cristãs. Eu não acho que é só da católica, né? Quando se diz a igreja com I maiúsculo, na minha perspectiva, é o corpo místico de Cristo. Somos todos nós, povo de Deus, batizados e redimidos, né, em Cristo. Então, não é só a minha igreja. Eu penso que esse maravilhamento de Deus nos é transmitido mesmo com todos os erros humanos que as tradições religiosas acumularam. Então, veja, eu tenho por Deus uma paixão, eu diria isso, um enamoramento que me faz não passar nenhum dia sem que eu tenha uma oração mais aprofundada, uma meditação mais aprofundada. Até sou um pouco conhecido aí pelas minhas meditações, a ponto de uma vez ter dito a um amigo, né, um professor de Mato Grosso, que é muito meu amigo, o professor Carlili Lanzieri, medievalista também, falei: Carlili, já que nós vamos dividir os quartos entre professores para um evento, né, que ele sediou, eu falei: olha, eu vou preferir pagar a parte para mim um quarto, não para não ser incomodado, mas para eu não me incomodar, porque eu vou querer seguir as minhas práticas meditativas, os meus cantos gregorianos, as minhas orações também no período da noite, e acho que não vai ser muito adequado que uma outra pessoa tenha que, enfim, ouvir isso sem desejar, né? Então, esse retiro, esse recolhimento, Demerval, é uma experiência necessária do homem de fé. Nós precisamos ter momentos de solidão na montanha e momentos de ação social concreta, né? São os dois momentos que eu acho que definem a mística. O Papa Francisco diz isso. A nossa missão deve se fazer com ações, é claro, mas sempre de joelhos em oração, porque é o Espírito Santo quem nos motiva a essa aventura pelo mundo, né? A essa construção de nós mesmos no mundo. Isso está me parecendo agostiniano. Tem bastante influência agostiniana, sim. Com certeza. Tem sim. Tem sim. Agostinho não foi só uma leitura, para mim, intelectual ou filosófica, né? Eu me identifico com Agostinho em diversas passagens desse contato dele com Deus, sobretudo quando ele associa Deus e beleza, né? Ó beleza eterna e tão antiga, mas para mim tão nova, porque só te conheço agora, né? Eu acho que Agostinho foi um farol aí nesse caminho, certamente, sim. Com certeza. Quando Agostinho fala que eu só te conheço agora, me lembra o final do livro de Jó. Exato. Que bonito. Para mim é um verdadeiro testemunho, é lindo isso. Obrigado, te agradeço. Lindo. Me fala uma coisa, se você quiser falar, fique à vontade, se você não quiser falar, não tem problema, claro. Mas em algum momento da sua vida que você ouviu a voz de Deus, pelo jeito que você ouve todos os dias, você fala com Ele todos os dias, mas de uma forma mais intensa,
ou a ação dele na sua vida ou na vida da comunidade que você estava inserido? Isso aconteceu uma, duas, algumas vezes, ou você não quer falar sobre isso? Olha, aconteceu algumas vezes, sim. Até não foram tão poucas, aconteceu algumas vezes, sim. Eu vou te contar um caso do que eu chamo de núcleo falável, né? Só vou te omitir coisas do núcleo que eu não posso mesmo dizer. Mas o meu pai, que eu diria que é um deísta, ele acredita num Deus racional, um Deus talvez mais iluminista, mas ele não é um católico, não é propriamente um cristão. O meu pai, mesmo sem uma fé específica, olha, foi salvo por Deus e continua com uma sobrevida longeva, que realmente até os médicos disseram, olha, nós achamos que íamos perder o senhor, uma vez que meu pai, numa hemorragia, perdeu 2/3 do sangue do corpo, sendo que meu pai já tem só 10% do estômago original. Meu pai trata um câncer de próstata. Meu pai teve outras dificuldades, quase faleceu na infância por uma apendicite. Olha só, por uma apendicite que para nós é simplíssima hoje, talvez, mas para a época do meu pai não era. E veja, eu vejo um testemunho de Deus na vida dele e ele até, às vezes de brincadeira, às vezes falando sério, sempre me pergunta, mas você continua acreditando na Eucaristia, na transubstanciação? Eu falo, acredito. Não, por nenhum momento eu deixei de acreditar. Então, para ele é um pouco incompreensível isso, assim como deve ser para colegas de profissão, meus também, enfim. Eu nem espero que as pessoas entendam muito, Demerval, mas elas sempre me respeitaram muito. Eu sempre tive entre os colegas uma acolhida muito respeitosa, muito civilizada, muito cidadã nesse sentido. Nunca fui ostracizado por razões religiosas, não. Agora, o que eu digo a você, esse foi um testemunho para mim de Deus profundamente. Até um colega de trabalho do meu pai, o doutor Ramalho, isso há muitos anos, disse, olha, seu pai passa tanto nervoso cada dia que era para ele ter tido um infarto a cada dia da vida dele e está aqui sobrevivendo e é o único de nós que não fica doente. Então, meu pai é um dos grandes testemunhos daqueles que eu posso dizer sobre esse dom presencial da graça de Deus na nossa vida, né? Você sempre intercede e pede pela saúde dele? Diante de Deus, diariamente? Diariamente. Aliás, 3 vezes ao dia, para ser mais específico a você. Como é que é isso? Como é que é essa disciplina de espiritualidade sua?